Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso podcast O Grande Plano, onde nós, em 3 cadeiras, eu, Manuel e você, temos a missão de contribuir, de fazer com que a sua empresa tenha melhores resultados e você seja um melhor empresário para guiar esse seu negócio para o crescimento, né? Seja bem-vindo, Manuel. Eu é que agradeço mais uma vez, né, a gente poder ter contato com essas pessoas maravilhosas que estão em busca verdadeiramente de uma transformação na vida, em busca de viabilizar os seus negócios e parar, né, de sofrer, né, de se esforçar em demasia e se frustrar com os resultados. Então, eu sei que você que está nos assistindo já tem uma competência, já aprendeu a trabalhar, mas em algum momento a vida, né, ela vai oferecendo algumas circunstâncias, alguns contextos que nos pegam e acaba colocando a gente numa situação de vida, às vezes, desagradável. Mas a sua vida não é a sua situação de vida, e você mudando a sua vida por meio de conhecimentos de alta performance, com certeza a situação da sua vida vai alterar e muito, eu não tenho dúvida. Então, fica conosco aqui, aproveite tudo, deguste tudo, porque vai fazer uma tremenda diferença nos seus negócios, ok? Seja bem-vindo mais uma vez, não esqueça de compartilhar isso com todas as pessoas que você ama, aquelas pessoas que você vê que está passando por alguma dificuldade, compartilhe com ela. Eu tenho certeza que as dicas que são dadas aqui, olha, dicas gratuitas, dicas que saem da alma, saem de uma experiência de 34 anos, de uma honestidade muito grande com o trabalho que se faz, né, que é realmente proporcionar alta performance aos empresários. Tenho certeza que você doando esse conteúdo que você também recebeu de graça, a gente vai fazer a corrente do bem e muita gente será favorecida. E Deus vai preparar todas as coisas para todas as pessoas que assim se comportarem. Esse é o comportamento da abundância, né, André? Então, mais uma vez, agradeço aí você estar aqui comigo e vamos lá, muita coisa pela frente ainda. Com toda certeza. Isso aqui é mais uma iniciativa, né, do movimento do G12, que é um grande programa de gestão avançada nos negócios e que cria um movimento, o grande plano. E o que é o grande plano, né? É um manifesto contra a síndrome do esgotamento empresarial. E foram os temas das primeiras aulas. Se você ainda não assistiu os primeiros podcasts, corre lá no canal, assiste os primeiros podcasts para entender melhor as 5 dimensões humanas, enfim, todo aquele conteúdo riquíssimo que o Manuel trouxe. E hoje a gente se debruça na última parte do primeiro esgotamento, que é o esgotamento físico. E no esgotamento físico nós já falamos sobre a indisposição, nós já falamos sobre a baixa energia, e agora nós vamos falar sobre a consequência disso, que são as enfermidades, né, Manuel? De que maneira que o esgotamento físico traz para dentro da vida do empresário enfermidade. Ele fica com a empresa doente, uma equipe doente, um sistema de trabalho doente e ele também, né? É muito importante você ter falado isso, principalmente a palavra sistema, né? Então, tudo na nossa vida é sistêmico, né? E a primeira coisa que adoece nesse empresário é o sistema cerebral dele. Vai caindo essa imunidade caindo, você vê até no período que nós estamos vivenciando, quantas pessoas acabaram morrendo por conta dessa falência emocional, que é a enfermidade pior. Então, quando a gente fala da questão física, é por isso que ele veio em terceiro lugar, porque vai agravando a sua situação. Você vai colocando a sua saúde física sempre em xeque e vai ficando cada vez mais comprometido. E uma vez que você é colocado como uma pessoa enferma, que aí o estresse já está no estágio lá em cima, é depressão, você está colocando a enfermidade dentro do seu lar. Você está colocando a enfermidade e essa enfermidade, ela contamina.
Por isso que a sua empresa fica doente. Uma vez que você está enfermo e você não tem, às vezes, nem a consciência do tamanho dessa enfermidade, da seriedade que é essa enfermidade, é onde você começa a criar o quê? Conflitos, aí você está querendo fazer negociações de alta performance, negociações saudáveis. Como que você vai fazer uma negociação saudável com um sistema doente? Então, qual que é o problema, né? No neurobusiness, a gente fala brain to business, né? O brain to business é o cérebro frente aos negócios, né? Quando você vai fazer negócio, então você que está me ouvindo, presta bem atenção e vê se faz sentido o que eu vou falar para você. Já houve alguma vez na sua vida você está fazendo uma negociação, e aí vai fluindo bem, vai fluindo, aí fica para o dia seguinte, ou para um momento depois, após o almoço, fica para o momento seguinte para assinar, fazer o pagamento, fechar efetivamente a venda. E, de repente, nesse retorno, a pessoa desiste. E você fica sem saber o que aconteceu. Aqui é essa dica que eu vou te dar. Brain to business. O cérebro frente ao negócio. O que acontece? Acontece que as pessoas falam assim, ó, o cérebro tem um coração dentro dele. Ele sente, mas não percebe. Olha que coisa, num processo de identidade, que é um treinamento profundo nessa área do cérebro trino, você aprende muitas coisas nessa direção, com esse viés. Fazendo assim, né, como é que eu vou falar? É quase que uma parábola, né? O cérebro, lá no cérebro tem um coração. Ele não percebe, mas ele sente. Mas tem coração no cérebro? Não, é só um paradoxo. Né? É só uma metáfora do cérebro emocional. Isso. Fugiu a palavra, era exatamente essa que eu estava procurando, uma metáfora. E aí o que acontece? Você se frustra porque você não sabe o que aconteceu. E de fato você não sabe. E se aconteceu já isso na sua vida, que eu acredito que não aconteceu uma, nem duas, nem três, foram várias. Na minha vida aconteceu N vezes. A hora que eu comecei a buscar conhecimento para lidar com isso, é onde eu comecei a sair, ficar aqui de fora olhando para ver o que acontece lá. Acontece o seguinte, o Brain to Business está dizendo assim, toda negociação você vai precisar se tornar expert em cérebro. Ah, mas eu vou ter que estudar medicina? Não. Cérebro é a parte comportamental, como as pessoas se movimentam. O motivo que faz ela se movimentar. Todo movimento tem um motivo, por isso que é motivação, motivo para ação. Eu posso ter uma motivação para fechar o negócio, eu posso ter uma motivação para não fechar o negócio. E essa pessoa sentiu alguma coisa que até ali eu não tinha sentido, mas talvez na última palavra que você falou, na forma que você cumprimentou, algum gesto que você fez, meu amigo, foi tudo de água abaixo, e nem a pessoa percebeu. Ela sentiu alguma coisa que nós traduzimos esse sentimento em insegurança, desconfiança, e vai de cada pessoa, né? Para cada pessoa pode mudar. E muitas vezes ela passa por isso, sem, como você disse, sem perceber. E acaba que também o comprador passa por isso sem perceber. E você vai gerando relações inconscientes com resultados que não são satisfatórios, né? Manuel, me diz uma coisa, só complementando essa linha de raciocínio que você trouxe, e quando o empresário diz que ele não está doente, a empresa dele não está enferma, não tem desordem, será que isso já é uma doença? Já é uma doença. Por quê? Eu vou falar para você, eu sou um cara, você me conhece, eu sou um cara que estou sempre atualizado, eu tenho um amor muito grande por me atualizar. Eu gosto, isso para mim é como se fosse um hobby, tá entendendo? Então hoje é o que eu aprendi a gostar, o que eu aprendi a amar. Tem gente que gosta de pescar. Cara, eu gosto de produzir, eu gosto de evoluir, eu gosto de... todos os meus mentorados falam, cara, cada vez que eu te vejo de uma semana para outra, de um mês para o outro, porque eu viajo aí o Brasil, você volta com uma nova narrativa. Por quê? O que acontece? Fala, cara, porque eu gosto do que eu faço.
Eu tenho prazer no que eu faço. Então, por que eu estou falando isso? Para falar de mim? Não. Para pegar a tua fala e dizer assim, ó, por eu ter a felicidade de gostar disso e fazer isso, porque é o que eu trabalho, né? Eu sempre agradeço a Deus por isso, por eu ter, né, tido esse privilégio, que eu acho que é um privilégio. Eu percebo a cada dia que se eu não fizer isso, ou se eu não fizesse isso, eu já estaria fora do mercado. Porque cada vez que eu descubro que eu mudo a minha narrativa, eu estou dando um depoimento para mim mesmo, para eu mesmo. Estou dando um depoimento para eu mesmo. Manuel, aquilo que você sabia ontem não serve mais para hoje. Então, e vamos dizer, eu sou empresário, e eu já estive no lugar desse empresário doente desse jeito. A enfermidade, ela faz com que a gente crie pontos cegos e acaba não percebendo a velocidade que o mundo gira. E o mundo gira e não para. O relógio é a coisa mais justa que tem, porque ele é o mesmo para todo mundo. O tempo não é o ativo mais caro que existe no mundo. Até 2 anos atrás, eu falava que ele era o ativo mais caro que existia no mundo. De 2 anos para cá, eu já mudei até essa narrativa. Ele não é o ativo mais caro, ele é o único ativo que você tem. Porque o tempo é que representa a sua vida. E quando acaba o seu tempo, acabou tudo. Então você só tem ele de ativo, você não tem mais nada. Todo o resto aqui é emprestado. Você tem direito de uso. Tudo que você falar que tem, uma escritura no teu nome, um carro no teu nome, você não tem. Isso não é seu, você não é dono. Uma empresa no seu nome, você não é dono. Isso é direito de uso. Entendeu? Porque você não vai levar nada disso embora. Então não é seu. Você tem o direito de usar pelos méritos que você criou no decorrer da sua jornada. Mas é importante você compreender isso. E quando você começa a compreender isso, você vai saber, efetivamente, que o homem nasce sem saber nada e morre sem saber tudo. Enquanto mais você aprender, mais você vai descobrir que tem algo a ser aprendido. Então, isso não acaba. E eu já estive, né? Qual foi o pior pecado que eu cometi na minha vida? Quando eu estava com essa enfermidade. Acreditar que eu era bom. Não é que eu sabia tudo. Eu não acreditava que eu sabia tudo. Eu tinha essa consciência, mas eu acreditei que eu era bom. E para o mercado não tem bom. O nome disso é arrogância? Na dependência química, nós trabalhamos vários tipos de droga, maconha, cocaína, crack, LSD, trabalhamos várias. No mundo empresarial também tem uma droga, a pior droga que tem no mundo empresarial, onde eu fui mestre, eu fui um viciado nessa droga sem saber, é o VOA. Vaidade, orgulho e arrogância. Faz o empresário voar, e eu estava voando alto, e eu tinha até aquela frase, por cima de mim, só avião e bem alto. E as pessoas admiravam, porque tudo que eu fazia realmente dava certo, e as pessoas falavam assim para mim, onde você põe a mão vira ouro, Manuel. Nossa, como eu admiro você, cara, você pega um negócio, você tem uma visão, você vai lá e faz. Hoje, cara, eu posso dizer para você, eu sei muito mais do que aquele Manuel que todo mundo falava que onde punha a mão virava ouro, e eu tinha várias evidências. Eu estou muito acima daquele nível. E hoje eu falo assim, eu sei muito pouco. É minha proteção. Por quê? Porque o mundo gira muito mais rápido que eu. A minha HD, o meu sistema não acompanha essa velocidade. Então eu sei que não acompanha, mas o que é feito nesse grande plano chamado G12, um programa de gestão avançada nos negócios? É você compreender que você tem que conhecer o seu negócio e você tem que focar de forma precisa, exata, para você se tornar perito em alguma coisa, pelo menos uma. Mas naquilo você ser perito. Então você não precisa saber tudo, mas você pode ter uma expertise de altíssima performance com perícia no teu negócio. E isso só vai acontecer com quem tiver saúde.
saúde. A enfermidade que é gerada no nosso sistema físico faz com que o seu corpo não caminhe na direção correta, que você não tenha prazer. Essa enfermidade, ela tira o seu prazer de degustar o que você faz e, consequentemente, criar toda aquela energia para você ter disposição. Então, você vê que eu estou fazendo o retorno agora, né? Porque nós estamos terminando essa parte física. Então, se eu tiver um combustível, né, que me permita não ficar nessa enfermidade, se eu tiver anticorpos para isso, qual é o anticorpo, mano? Grava aí, você que está, escreva. Você que está nos ouvindo, escreva. Qual que é o anticorpo, os anticorpos para eu não entrar na enfermidade? Quais são? Presta atenção. O prazer de fazer o que você escolheu para fazer. Eu falo assim, ó, para eu fazer o que eu gosto, eu preciso fazer muitas coisas que eu não gosto no meio desse caminho. Porque tudo que a gente faz na vida tem as fases. E tem coisas que... Então, vamos falar assim, ó, vou dar um exemplo aqui. Treinamentos. Eu amo dar treinamento. Eu amo ensinar. Eu amo palestrar. Eu amo isso. Mas para eu dar um treinamento, muitas vezes eu vou em algum lugar precário, eu tenho que ligar equipamento, olha, cara, eu tenho que levar mala, eu tenho que levar extensão, tudo aquilo que eu já passei na minha vida de sufoco. Quem fala, por quê? Porque eu sou um profissional que eu vou em qualquer lugar, cara. Eu não sou o cara, não. Se você tem uma empresa, eu vou em qualquer lugar, eu gosto de desafio, eu vou em escola, às vezes as pessoas me chamam, então eu já vou com a minha mala, eu tenho 2 extensões na mala, uma de 20 metros, uma de 30 metros, porque tem hora que eu pego cada coisa que não dá. Tem hora que você vai com um monte de equipamento e não tem como ligar. E aí, mas antes de chegar tudo nisso, gera todo aquele desconforto. E aí, Manuel, mas aí isso que você não gosta, como que você faz? Presta bem atenção que eu não quero ser hipócrita. Eu posso não gostar, mas eu faço tudo isso com muito gosto. Porque eu sei que isso é a ponte para eu fazer o que eu gosto. Porque depois que eu termino de fazer essa parte que é dura, que machuca, então aí eu vou para aquele lugar que eu respiro, eu me movimento, eu me entrego. Então, a enfermidade, quando você tem, e você não tem esses anticorpos para esse entendimento. Quais são os anticorpos? Os entendimentos que você tem para não pular fase. Os entendimentos que você adquire para desenvolver métodos, meios de não deixar que nada te pare para você chegar no seu objetivo. O grande plano, ele te dá toda uma estratégia, e você vai ver que são N estratégias. Tudo é possível, mas é aquilo que eu falei, nem tudo que eu quero eu posso, e nem tudo que eu posso eu quero. Eu gostaria de chegar em todos os lugares e estar tudo pronto, mas a realidade é assim? Não é. Você precisa fazer coisas que gosta e precisa aprender a gostar das coisas que faz, né? Precisa aprender a gostar das coisas que faz. Então, a maior enfermidade que nós temos é quando a gente perde o amor pelo aprendizado. Nós precisamos aprender a aprender, e quando você aprende, de fato, a aprender, é onde você realmente, você não está mais remediando nada. A partir do momento que você entendeu o que significa aprender a aprender, você não está mais remediando. Você está fazendo uma prevenção para não precisar tomar nenhum remédio. E isso é saúde, isso é saúde. A saúde física vem daí. E, Manuel, e quando o caixa da empresa está doente? Isso é um reflexo ou é um problema? Cara, é um reflexo de alguns problemas. Poderia te dizer que é um reflexo de alguns problemas. Quais são os problemas? Exatamente o que esse grande plano entrega. Estratégia. Porque o empresário só olha o indicador financeiro. Ele só olha o indicador. O que é o indicador, né? O termômetro, o termostato, o jeito que ele consegue medir o painel de controle dele lá do nosso carro, tem um velocímetro, né? É o indicador de velocidade.
tem um indicador de combustível, tem um indicador de temperatura, enfim. Dentro da visão do empresário, o único indicador que aparece no painel dele, mais predominante, é o indicador financeiro. E aí ele vive balizando só aquilo. Quando ele vê que lá está doente, ele fala, opa, tem alguma coisa errada. Mas e todos os outros indicadores que fazem aquele indicador acontecer, né? Então, mas aí, André, eu vou te falar como que eu faço uma análise, né? Porque eu sou analista comportamental, e quando vai por esse viés, para mim não tem problema. Tem vários vieses para a gente poder trabalhar um empresário e descobrir esses indicadores. Então, se você estiver falando para mim do indicador financeiro, eu vou fazer análise do indicador financeiro desse empresário, que nada mais é do que o DNA financeiro dele. Você sabe o que significa DNA de um empresário olhando pelo viés financeiro? Diz aí. Demonstrativo, neurológico, ativo. Eu vou ver as atividades que ele faz, que ele executa, vou ver qual que são os caminhos neurocognitivos, neurológico que ele faz uso, e aí ele vai demonstrar para mim aonde que ele está. Então, o DNA financeiro é demonstrativo neurológico financeiro, demonstrativo neurológico ativo. Eu vou ver se ele está ativo ou se ele está passivo. Porque quando a pessoa está doente, ela está passiva. O que acontece com o enfermo? Você põe ele no hospital, ele perde as atividades, ele fica passivo. Ele tem que estar passivo de encarar um tratamento. Ele requer cuidados, né? O que um empresário, quando está doente, precisa? Ele precisa estar passivo para poder fazer esse tratamento. Que tratamento é esse, Manuel? Felizmente ou infelizmente, você precisa rever todos os seus conceitos. Todos. Zerar é a desaprendizagem. O reset mental, né? É o reset mental. Respira, faz um reset mental e vamos lá. Vamos construir novamente, vamos começar a ver as bases, os fundamentos, vamos começar a ver a estrutura para preparar a estratégia, para poder colocar ela em prática por meio da tática, e a tática vai ser usada lá na operação. Então, essa doença, ela precisa ser tratada. Não tem outra forma. É o conhecimento, não tem como correr. E você vê, tudo que eu falo não tem uma sequência? Sim. Como que é o nome disso? Organização. Se você é empresário, o que você fez? Você abriu uma organização. Ela precisa ser organizada. Se ela não for organizada e ela estiver desordenada, os resultados... É contrassenso total. Ô, Manuel, talvez a pessoa que está nos assistindo aqui conhece algum amigo empresário que repita essas palavras. Porque tem empresário aí que é empresário bola murcha, né? Tem o empresário bola cheia e o empresário bola murcha. O empresário bola murcha diz assim, é aquele que se orgulha de dizer assim, eu construí esse império que você está vendo, eu construí essa empresa aqui, mas não foi a troco de nada, não. Me custou 2 pontes de safena, me custou uma úlcera, me custou pedras no rim, me custou não sei o quê. Ele começa a achar que a moeda de troca para ele construir uma empresa de sucesso é enfermidade física, cara. Que desordem sistêmica que existe nisso, né? Não tem que ser assim. Então. E aí vamos lá. Então, vamos para a educação 5.0, que é a educação de primeiro mundo. Você falou que o cara começa a dizer que custou uma ponte safena. E ele se orgulha disso. E ele se orgulha, enche a boca para falar disso, né? Aí vamos lá. Até alguns anos atrás, isso era bacana você falar, era bacana você ouvir, porque nós não tínhamos alguns conhecimentos que temos hoje. Como o mundo evolui, hoje existe a destruição criativa. O que mais rola lá no Vale do Silício, né, em Stanford, nos Estados Unidos, o que mais rola lá em Xangai, na China, naqueles polos de gênios, é a destruição criativa. Para quem não sabe, né? Para quem não sabe, o Vale do Silício
é o lugar, o berço das startups, das empresas de tecnologia, da inovação do mundo. Tudo é lá. Então, o que mais rola lá é a destruição criativa. O que significa isso? Se eu quiser substituir essa garrafa, aqueles jovens e mesmo pessoas idosas, porque tem de todas as idades, tem pessoas que pensam que lá no Vale do Silício, nas startups, só tem jovem. Não, tem de todas as idades. Aquelas pessoas que estão comprometidas com o que é de melhor, com o que tem de melhor, ou criar o que tem de melhor, o poder da criação, o que acontece? Inclusive o poder da criação, um dos poderes empresariais, ele vai olhar para a garrafa e vai falar assim, eu preciso fazer melhor, oferecendo mais benefício, mais rápido, mais barato, mais saudável. Ele vai pegar todos os pontos que ele puder encontrar de positividade e vai destruir essa garrafa construindo uma melhor. Então ele vai substituir essa garrafa por algo que vai fazer a diferença na vida daquele ser humano que usava. E é tipo assim, cara, você não precisa mais usar isso aqui é muito pesado, você sofre, você está desgastando alguma coisa. Enfim, destruição criativa. Essa é a sacada. Então, assim, a enfermidade, isso são os anticorpos que eu falei que nós temos que criar. Nós temos que criar essa capacidade, né? Porque nós somos filhos do Criador. Então, já veio de fábrica, mas nós não usamos aquilo que já foi colocado em nós. Então, nosso direito. Qual é o primeiro poder empresarial? Que eu já falei, né? De algumas coisas aí, são 6 identidades, e acho que no primeiro podcast nós falamos 6 identidades com 6 poderes empresariais, 6 identidades de negócio para usufruir dos 6 poderes empresariais para que você possa dar escalabilidade no seu negócio e para que você possa dar escalabilidade com sustentabilidade. Porque escalabilidade eu dei durante 6 anos e eu fui um fenômeno. Só que após 6 anos, não teve sustentabilidade. O que me levou até aquele degrau número 6, do 6º ano, não foi o suficiente para me manter lá. Porque chegar em primeiro lugar, como já dizia Ayrton Senna, é fácil. Eu quero ver você se manter lá. Sim. E você que é empresário, você não quer faturar bem só esse mês. Você não quer faturar bem só esse ano. Quer previsibilidade, né? Você Fluxo quer de ter caixa. essa sustentabilidade, você quer ter uma constância, você quer ter alguma coisa que garanta essa engrenagem rodando. Porque fortuna, nenhuma fortuna, por maior que seja, não tem segurança. E aí que está o grande barato do jogo, do brain to business. Se nenhuma fortuna tem segurança, eu estou falando que nenhum negócio tem segurança. Agora, onde que o negócio se mantém? Quando o cérebro não para de evoluir, não para de funcionar, e ele não se torna um cérebro paralisado por enfermidade. Então, se você mantiver um cérebro saudável, sempre aberto, porque cérebro é igual paraquedas em curso, sabe? Só serve aberto, meu irmão. Sim. A mente é isso. Mente aberta. A mente só serve, é que nem paraquedas em curso, só serve aberto. Se não abrir... Não adianta nada, vai ficar dentro da mochila. Você conseguiu subir, pegou o avião, conseguiu tudo, na hora de pular, acabou. E olha como é louco isso, interessante, né? Nenhum sucesso empresarial justifica um fracasso como pessoa, seja como família, seja um fracasso como pai, seja um fracasso como filho, como mãe, como esposo, como esposa. Nenhum sucesso financeiro justifica um fracasso como liderança. O cara, ele não é um bom líder, um bom gestor de pessoas, e ele acaba oprimindo de uma maneira, espremendo, batendo na galinha dos ovos de ouro dele para produzir mais ovos, né? E acaba como você disse, não sustenta, acaba. Então, nenhum sucesso em uma área justifica o fracasso na outra. Por isso que é muito interessante isso que você fala sempre das 5 dimensões, né? O ser humano como um ser integral, trazendo para dentro da empresa um empresário como um ser integral e a própria organização, porque é processos e pessoas, também de uma maneira integral. Manuel, maravilhoso, que
que aula maravilhosa que você nos deu. Nós vamos chegando ao fim do nosso 4º episódio do podcast. Já chegamos aqui. Você pode fazer suas considerações finais aí para a gente finalizar? Como você falou uma palavra que eu entendo que é muito importante, né? O ser integral, né? Dentro até do processo de identidade, eu divido ele em 4 partes, que é importante você saber que é para manter a saúde. O ser integral ele é formado por 4 partes. Quais são essas partes? O seu corpo físico é a primeira. A sua mente é a segunda. O seu espírito é a terceira. Ok? E a 4ª eu vou deixar em aberto. Para você que está assistindo, tentar imaginar o que seria a 4ª. Corpo, mente, espírito. O que está faltando? Porque, qual é assim, a chave que abre o resto, né? Entendeu? Por quê? Porque essa é uma das coisas que você precisa parar para refletir. Se você não parar para refletir, é exatamente aí que está o seu desequilíbrio. Já dei a dica, né? Essa 4ª parte é onde está o seu desequilíbrio. Sim, pensa total. Aí. Né? Já dei a dica. Como ser aí um ser integral, né? Como ter sustentabilidade em todo o meio, né? Porque aonde que derruba todas essas aqui? É exatamente nessa 4ª parte. Ali te derruba. Ok? E aí a sua carreira acaba tomando rumos que você não gostaria, que você não previu, nenhuma previsibilidade para isso, porque faltou o quê? Faltou toda essa base, toda essa estrutura, faltou toda essa fundamentação. Eu preciso fundamentar tudo isso, né? Quando a gente fala de construir um prédio, eu faço perguntas simples para as pessoas. Eu falo assim, qual é o primeiro passo antes de você construir um edifício? Aí a pessoa fala, o alicerce. Eu falei, não, tem um passo antes. Aí ele fala, a planta. Eu falei, não, tem um passo antes. Primeira coisa, o estudo do solo. Porque não adianta você comprar um terreno e descobrir depois que lá não é possível de construir o seu grande plano, que seria um edifício. Sim. Como que você vai construir um grande plano se você... Então, o que eu falo para você? Né? Vai nos assistindo, de novo, vai nos assistindo. Não fica preocupado. Né? O que eu falei, ansiedade, o medo do não, ansiedade do sim. Trabalhe a sua ansiedade. Nós vamos falar ainda de ansiedade lá na frente, mas assim, sai dessa ansiedade, procura focar nesses podcasts, vê o que ele pode te ajudar, já vai usufruindo. Estão entregando já, vai usufruindo, vai vendo o que você pode fazer para depois você vir para um grande plano. Ninguém tem pressa. Quem tem pressa, come cru. Então, isso é importante. O ser humano, ele está muito, ele tem muita preocupação aí, o medo do não e a ansiedade do sim. Ele quer logo sim, pessoas que vêm dar conteúdo, já quer sair vendendo, já quer sair... Calma, cara, calma. Por exemplo, esse grande plano, não é para quem precisa. Então, você que está me assistindo, vou falar bem claro, isso daqui não é para quem precisa, é para quem quer. Porque precisar, todo mundo precisa, inclusive eu necessito disso todo dia. Agora, isso é para quem quer, porque quem quer, faz. Quem não quer, manda, e aí, aqui tem que fazer. Então, isso aqui é só para quem quer. Total. Gratidão mais uma vez, Manuel. Gratidão a você que está nos assistindo até agora aqui, empenhando o seu tempo nessa estrada do conhecimento. Nós nos vemos, então, no próximo episódio do nosso podcast, O Grande Plano. Gratidão, Manuel. Eu é que agradeço você que está assistindo e peço mais uma vez, compartilhe, acompanhe lá, se inscreva no canal do YouTube, lá no Facebook, no Instagram, acompanhe, muitas coisas boas virão, você não faz ideia do quanto virá coisas de alta performance. Então fique conosco, não perca, esteja lá para você receber em primeira mão, já sair, você já receber, ok? E até o próximo podcast, ok? Um abraço, até mais!